galera, tudo bem? Eu me chamo Ludmila Costa e nesse episódio do Pod Biocast irei falar sobre os níveis de organização dos seres vivos. A biologia ela pode ser estudada em níveis de organização, que é uma hierarquia na qual um nível se encaixa dentro do outro. O primeiro nível que nós temos são os átomos. Tudo no universo é feito de átomos. O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Os átomos se ligam através das ligações químicas, formando um novo nível hierárquico, o segundo nível, que são as moléculas, como por exemplo a molécula da água, H2O, formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e a molécula do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, NaCl, que possui uma molécula de sódio e uma molécula de cloro. No nível seguinte, terceiro nível, nós temos as organelas. As moléculas elas se unem para formar as organelas, que são estruturas que estão presentes dentro das células dos seres vivos eucariontes, como por exemplo a mitocôndria, o complexo de Golgi, o núcleo. O próximo nível de organização, que é o quarto nível, nós vamos ter as células, como por exemplo os organismos que possuem apenas uma célula, que são ditos os organismos unicelulares. Nós temos as bactérias, um exemplo é a ameba, e os fungos unicelulares também. Um exemplo é a levedura, que é um fungo utilizado na fabricação de pão, cachaça, cerveja, graças à fermentação que ele realiza. Há também os organismos multicelulares, que possuem muitas células, como por exemplo o ser humano, ou outros animais. Nesses organismos multicelulares, as células se unem dando origem ao próximo nível hierárquico, o quinto nível de organização, que são os tecidos. Os tecidos são um conjunto de células especializadas que juntos realizam funções, como por exemplo o tecido epitelial, que é responsável pelo revestimento e proteção dos órgãos do corpo humano. Esse tecido epitelial está presente na nossa pele, por exemplo. Os tecidos, por sua vez, se unem para formar os órgãos, que são o sexto nível de organização. Exemplos de órgãos do corpo humano. Nós temos os pulmões, o estômago e o coração. Os sistemas são o próximo nível de organização, o sétimo nível. Nesse nível, os órgãos se unem para formar os sistemas. Por exemplo, os pulmões fazem parte do sistema respiratório. O estômago faz parte do sistema digestório e o coração faz parte do sistema circulatório, juntamente com outros órgãos. Todos esses sistemas juntos formam o organismo. Por exemplo, os seres humanos. Nós somos compostos por diversos sistemas. Passando para o próximo nível, o oitavo nível, nós temos a população, que é um grupo de organismos da mesma espécie vivendo em um mesmo local. Espécie é um conjunto de organismos semelhantes capazes de cruzar, se reproduzir e gerar descendência fértil. Por exemplo, a população de pessoas que moram na cidade de Belém ou a população de onças pintadas da Amazônia. O próximo nível hierárquico de organização é chamado de comunidade. O nono nível. A comunidade é o conjunto de populações de espécies diferentes vivendo numa mesma região, como por exemplo, em determinada região da floresta amazônica, nós temos a população de onças pintadas e a população de araras, a população de macacos. A interação dos organismos na comunidade com os fatores abióticos do ambiente, ou seja, a parte não viva do ambiente, como por exemplo a temperatura, a água, a luz, forma o próximo nível de organização, o ecossistema, que é o 10º nível. Então, o ecossistema são as comunidades, mais os fatores abióticos do ambiente. A união de todos os ecossistemas da Terra forma a biosfera, que é o último nível hierárquico de organização dos seres vivos. Bom, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse episódio tenha ajudado. Fique ligado nos próximos episódios do Pod Biocast e até mais!